Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas, para que a gente possa dar continuidade ao estudo de hoje do Livro dos Médiuns. Se bem que, na semana passada, nós fizemos aquela introdução aos chamados fenômenos anímicos. E falamos que iríamos, durante um certo tempo, falar um pouco mais do Livro dos Espíritos do que do Livro dos Médiuns, porque aqui no Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo de número 8, nós temos toda uma série de perguntas e respostas que falam acerca do chamado fenômeno de emancipação do espírito, ou seja, de libertação da alma. Então, na semana anterior, abordamos o assunto referente ao sono e aos sonhos. Falamos também a respeito do sonambulismo e discorremos um pouquinho a respeito do êxtase. Vimos que tudo isso daí nada mais são do que atividades atinentes à própria alma, ao próprio espírito encarnado. Porque os fenômenos anímicos são diferentes dos fenômenos mediúnicos. Num fenômeno mediúnico, nós temos a intervenção de seres desencarnados. Enquanto que nos fenômenos anímicos, a atividade produzida ali tem como fonte, tem como origem o próprio indivíduo, o próprio sensitivo, vamos dizer assim. Então, sonhos, sonambulismo e êxtase são fenômenos, na sua essência, fenômenos anímicos, que todos nós, às vezes, mais ou menos, em maior ou menor intensidade, já experimentamos ou iremos experimentar ao longo de nossa existência aqui na carne. Para dar continuidade, ainda nesse capítulo de número 8 do livro 2, do Livro dos Espíritos, falaremos a respeito de um assunto de fundamental importância no que diz respeito ao estudo desses fenômenos anímicos, que é a chamada segunda vista. Olha, gente, segunda vista tem inúmeros sinônimos, tem vários outros nomes. Talvez nós não conheçamos sobre o nome de segunda vista, mas também esses fenômenos podem ser chamados de dupla vista, clarividência, sexto sentido, vista espiritual ou sonambulismo lúcido. Então, todos esses termos aqui são sinônimos de dupla vista. Então, quando a gente fala, poxa, aquela pessoa ali tem uma clarividência, nós estamos falando que aquela pessoa tem a segunda vista, ou a dupla vista. Aquele fulano ali é dono de um sonambulismo lúcido, que é a mesma coisa que segunda vista, dupla vista, clarividência e por aí vai. São inúmeros termos que falam basicamente a respeito da mesma coisa, da mesma classe de fenômenos, que eu vou falar mais para vocês. Todos nós aqui já experimentamos, em maior ou menor grau, fenômenos como esse de dupla vista, todos nós já tivemos alguns deles, um ou vários deles. Mas Daniel, o que é isso? O que é a chamada dupla vista? O que é clarividência? Por definição, clarividência encerra uma série de fenômenos em que o sensitivo, primeiro, vê a distância. Vê a distância como assim? Vê a distância no espaço ou no tempo? Não entendi, como assim vê a distância no espaço? Olha, o indivíduo ele tem o conhecimento de algo que está acontecendo fora do local aonde a sua vista alcança. Ele pode ter uma visão agora do que está acontecendo na sua casa nesse exato momento, ou numa outra cidade, ou num outro país. Essa é a chamada visão à distância no espaço. Existem aqueles que têm a chamada visão à distância no tempo. São aqueles indivíduos que abarcam o passado e, com mais raridade, o futuro. Então, quando a pessoa tem esses fenômenos, é motivo deles, ela é clarividente. Mas não para por aí não. Todo indivíduo que vê através de objetos opacos, por exemplo, ele enxerga atrás de uma parede, ou ele consegue enxergar o conteúdo de uma caixa fechada, ou ele consegue detectar o que está dentro do envelope lacrado, tem clarividência. Ou aqueles outros que têm a chamada visão de raio-x, que conseguem enxergar o funcionamento dos órgãos próprios ou de terceiros, que olham para a pessoa, né, e conseguem enxergar lá o funcionamento do estômago,
o funcionamento do coração, os batimentos cardíacos. Clarividente. Não é só isso não. O fenômeno de clarividência também abarca toda aquela gama de efeitos em que o indivíduo sabe, simplesmente sabe, de fatos que acontecem em determinada pessoa. Descrevem, por exemplo, o aspecto físico e até mesmo moral de um indivíduo que nunca viram. Ou, conversando com uma pessoa, sentem exatamente quem aquela pessoa é. É como se lessem aquela pessoa. Isso daí é clarividência. Então vocês viram? Uma série de efeitos que essa terminologia abarca. Ah, Daniel, mas quando a pessoa vê um desencarnado, é um clarividente? Não. Quando a pessoa está vendo a gente morta, está vendo desencarnado, ele é um médium vidente. Ele tem vidência, ele não tem clarividência. Porque a vidência é um fenômeno mediúnico, enquanto que a clarividência é um fenômeno anímico. É a própria alma do sujeito, é o próprio indivíduo que detém esse tipo de capacidade. Nesse capítulo de número 8 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito da segunda vista, ou clarividência, fala inclusive que ela pode se desenvolver espontaneamente. Fala que o mais frequentemente ela é espontânea, mas que muitas vezes também a vontade exerce aí um grande papel. Na pergunta de número 450, a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? A resposta é sim. O trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. E retorna a mesma pergunta: essa faculdade prende-se à organização física? Ou seja, a pessoa é clarividente porque tem alguma coisa no corpo dela? É algo físico? A resposta é fascinante. Certamente. A organização, ou seja, o corpo, desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Olha a 451 que complementa essa. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? A avó tinha, a mãe tem e o filho também tem. Poxa, parece uma coisa genética. Parece, não. É. É genética. Olha o que aparece aqui, ó. Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas, e, pois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação, que se transmite também de um para com o outro. Quer dizer, aquelas pessoas que são clarividentes, e é como se fosse algo de tradição familiar, existe realmente algo genético ali. Olha o que ele fala. Na época, o termo genética, transmissão hereditária e todas mais, não estava muito desenvolvido na época de Kardec. Genética, então, nem se fala. Mas aqui fala que se transmite como as outras qualidades físicas. Então, pode passar a clarividência de mãe para filho? Pode. De vó para filha? Pode. Isso realmente pode acontecer. Agora, o que acontece em termos genéticos, físicos? O que será que existe no organismo da pessoa que possibilita a pessoa ser clarividente? Aí é que existe um campo grande para especulações. Aqueles que estudam aprofundadamente o assunto têm as suas teorias, todas elas muito respeitáveis. No próprio Livro dos Médiuns, na parte chamada de mediunidade dos animais, um espírito lá discorrendo a respeito desse assunto fala o seguinte, que o que diferencia um indivíduo que é médium de outro é a repulsão que acontece entre o seu corpo e o corpo espiritual. Algo que mais ou menos se casa com aquilo que a gente está vendo aqui. Quer dizer, fisicamente falando, é como se o corpo possibilitasse o corpo espiritual a se expandir mais, a se dilatar mais. Eu não estou entendendo, fisicamente falando é como? Não sei dizer para vocês. Talvez tenha algo a ver com a glândula pineal, que é a chamada glândula da mediunidade, se bem que isso daqui é um fenômeno anímico, pode ser que tenha. Pode ser que algo exista relacionado ao próprio aspecto elétrico do campo magnético da pessoa, pode ser. Eu só sei que o negócio é transmitido de maneira familiar, entre famílias, né? Embora possa, esporadicamente, surgir um indivíduo dotado de clarividência em uma família onde nenhum desses fenômenos
tenha surgido. Fala, Aline. Então, acho que você vai aprender quando eu respondo essa pergunta em relação ao ácido glicético, ao LSD, e Certo, esses fenômenos certo. intensificam, potencializam ou não tem nada a ver? O que acontece é o seguinte, em muitas situações, quando a pessoa está sob o domínio de alguma substância excitatória ou entorpecente, acontece uma ação no próprio corpo perispiritual do indivíduo. Há substâncias que fazem com que o corpo perispiritual fique mais colado ao organismo físico, enquanto que outras favorecem a libertação, o próprio desdobramento perispiritual. Existe um estudo muito interessante, está na Revista Espírita, se eu não me engano, de outubro de 1869, se eu não me engano, tá? Em que aborda-se a questão do mecanismo de ação do éter, do clorofórmio e do haxixe, que é uma forma de maconha, no desdobramento perispiritual, e nos fenômenos anímicos e nos fenômenos mediúnicos. Olha só, desde aquela época já existe ensinamentos nessa área aí. Quem quiser depois dar uma olhada, se eu não me engano, é a Revista Espírita de 1869, outubro de 1869. Tá? Mas depois eu vejo isso com mais calma, com mais tranquilidade, eu passo para vocês. Mas existe. Então, algumas substâncias fazem o corpo perispiritual se aferrar mais ainda ao corpo físico. Outras libertam com mais facilidade o corpo perispiritual. Então, as tais alucinações, as tais viagens, em muitas situações, correspondem àquilo que o indivíduo está vendo no plano espiritual, ao tipo de espírito com o qual ele está travando contato, né? A realidade espiritual que ele está vendo ao redor dele, ou até mesmo pensamentos próprios que para ele se tornam muito vívidos, desejos que ele esconde em si, que de repente tomam formas, e ele enxerga e sente tudo isso daí. Então tem realmente relação com o que se vê, né, no que diz respeito ao desdobramento perispiritual. Aquele médium americano, presidente da CIA diagnóstico, O Edgar Cayce. Cayce e o outro Andrew Jackson Davis. O Andrew Jackson Davis. Também fazia diagnóstico. Fazia diagnóstico. O Jackson Davis, ele é até mais ou menos contemporâneo das irmãs Fox, né? Antes mesmo do surgimento dos fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox, ele já era um sujeito conhecido, porque ele tinha pouquíssimo estudo, e a lavra mediúnica que vinha através dele é uma coisa fantástica. E ele fazia também autoscopia, né? Tanto de si próprio quanto das outras pessoas. Ele via o funcionamento dos órgãos, né? Diagnosticava doenças e receitava medicamentos. Com o Edgar Cayce acontecia realmente a mesma coisa. Mediunidade fantástica, né? Incrível. Fala. Agora, não apenas a parte espiritual, não apenas a parte sobre a parte clarividência. Clarividência, sim. Né? Há alguém que fala de forma da física quântica, atomisticamente, alguém que fala de forma energética, alguém que fala sobre alguma coisa que fala sobre a clarividência, mas de uma forma de outra. Tá, você quer saber o seguinte, você quer saber se existe alguma explicação no campo da física, né, que explique a questão da clarividência, é isso daí? Como se fosse um mecanismo de ação dela sob o prisma da física, é isso daí? Se alguém tem que interpretar, se alguém pelo menos, qual que é a solução? Bom, até onde eu sei, dos meus parcos conhecimentos a respeito de mecânica quântica, né, eles abordam a questão da existência de inúmeros universos paralelos. Né? E nesses universos paralelos, pode e deve existir vida semelhante à nossa, pelo menos é o que a física, a mecânica quântica fala nos dias atuais. E que há pessoas que possivelmente podem entrar em comunicação com esse tipo de fenomenologia. Agora, como o negócio acontece, qual é a orientação física para isso, aí já foge aos meus conhecimentos, à minha capacidade. Mas, eu te dou uma dica. Existe um livro, escrito pelo Chico, autoria do André Luiz, que se chama Mecanismos da Mediunidade. Esse livro, do começo ao fim, ele explica o fenômeno mediúnico usando a física. Tá? Então, aí a gente vai ver a explicação de hipnotismo, de clarividência, sob o viés da física. E o que acontece justamente nesses fenômenos sob esse prisma. Mecanismos da mediunidade. É um livro até meio dificinho, eu não tenho tanto conhecimento aí de física, né? Mas é muito legal. Quem quiser, aí, está aí a sugestão. No YouTube existe o site, canal,
Então, ele fala algo sobre mediunidade, fala sobre intervenção espiritual, né? Até a própria atitude da pessoa, o condizente do seu dia a dia. Tem um outro livro da autoria do Hernani Guimarães Andrade, chamado Espírito, Perispírito e Alma. Então ele explica o desdobramento sobre o aspecto matemático. Então ele explica todos os fenômenos que a gente está estudando aqui sob a ótica da matemática. Chama-se Espírito, Perispírito e Alma. Né? É do Hernani Guimarães Andrade. Se não me engano, o título é mais ou menos esse aí mesmo. Faz muitos anos que eu li. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Estamos falando de clarividência. Né, da pessoa que enxerga a distância, que sente o que o outro sente, que vê o que está acontecendo atrás de uma porta ali, que sabe exatamente o conteúdo de um livro sem ter folheado o livro. Como isso acontece? Qual seria o mecanismo dessa visão sem olhos? Porque se vocês forem ver, é uma visão sem olhos. É porque a nossa visão, a nossa mentalidade é tão material que nós ainda temos dificuldade em entender essa questão de como que o indivíduo enxerga coisas que os órgãos visuais não enxergam. É porque o mecanismo é diferente. Olha só, como que eu estou enxergando vocês agora? Graças à energia elétrica. Tá de noite, se apagar a energia elétrica, eu não vou enxergar patavina aqui. Por que eu enxergo vocês? Biologicamente falando, fisicamente falando. Os raios de luz batem em vocês, refletem, os meus olhos captam, e isso daí é levado até a minha área do cérebro, que é responsável pela decodificação desse estímulo todo. E aí eu enxergo. É o que, a grosso modo, a fisiologia nos explica. Só que o espiritismo é um pouquinho mais além, que na verdade não é o cérebro que enxerga. Na verdade não é o cérebro que ouve. Na verdade não é o cérebro que sente. É o espírito. O cérebro nada mais é do que o gabinete da mente. É o gabinete do espírito. Nada mais, nada menos do que isso aí. Então eu enxergo vocês com base num fenômeno biológico natural comum. Só que eu não sou um corpo físico. Eu sou um espírito que está no corpo físico. Quando eu estou fora do meu corpo físico, eu tenho meu organismo perispiritual. E os espíritos explicam que o meu organismo perispiritual é um imenso órgão sensório. Que a energia que emana dele faz com que nós enxerguemos, ouçamos e sintamos coisas que estão no raio de ação dessa minha energia. Então, espiritualmente falando, eu não necessito de olhos para poder enxergar. Tanto que espíritos mais elevados, eles perdem a forma perispiritual. Porque a mente deles já não está mais condicionada à matéria como nós estamos. Eu sou um espírito, e eu tenho o meu sentido espiritual. Só que, quando eu estou dentro desse corpinho aqui, as minhas atividades fisiológicas abafam as minhas sensações espirituais. Então, tudo aquilo que eu manifesto fora do corpo, dentro do corpo, é muito mais complicado. Porque a matéria é pesada, as vibrações materiais são densas, e elas impedem que eu capte nitidamente tudo que está acontecendo ao meu redor, em termos espirituais. É como se estivéssemos realmente numa verdadeira prisão. Por isso o cérebro enxerga melhor que a gente. É verdade. Há situações, por exemplo, Kardec, ele cita na Revista Espírita, não me lembro agora o ano, de uma cega, ela era até freira, que pintava. Ela fazia aquarelas belíssimas e era cega de nascença. Aí achavam até que ela estava meio que fingindo, né? Enquanto ela estava pintando lá, colocavam um anteparo entre os olhos dela e a tela. Continuava pintando normalmente, como se nada existisse. Escolhia cores. E fisicamente falando, era cega. Quer dizer, como isso acontece? Obviamente, ali existe uma visão espiritual, uma dupla vista, uma clarividência. Médiuns videntes, que enxergam espíritos agora, relatam que estão enxergando um espírito que está atrás deles. Ou, eu estou vendo um espírito que está aqui, ó, dentro dessa sala. Como? Que jeito? Os órgãos materiais são incapazes de ter de ter esse grau de sensibilidade. Somente a visão espiritual
A visão psíquica, a clarividência, explica isso daí. Muito bem, Nathalie. Exato. Uhum. Eita, olha que coisa. Uhum. Por quê? Os espíritos da codificação nos falam, frequentemente o vosso cérebro está numa desordem inextricável. O que isso significa? É tudo bagunçado na nossa cabeça. Quando a meditação, a yoga, né, quando elas são realizadas com aquela frequência, com aquela constância, nós organizamos isso daí. E passamos até mais a sentir o nosso próprio corpo físico. E com mais facilidade, passamos a dilatar o nosso sentido espiritual. É o que acontece em casos de clarividência, de dupla vista. E é esse o mecanismo. Pessoas que são dotadas da clarividência são aquelas pessoas que têm facilidade em externar as energias perispirituais. São aquelas pessoas que têm a facilidade até mesmo de darem aquela deslocadinha do corpo físico, aquele desdobramento em que elas estão desdobradas sem saber que estão desdobradas. E com isso ela capta com muita facilidade o que está acontecendo ao redor dela. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com mais de uma pessoa aqui. Você está bem, está tranquilão, está feliz, de repente você começa a conversar com uma pessoa, né? Aquela pessoa começa a contar um caso, você parece que absorve aquela energia daquele caso e sai quebrado daquela conversa. Né? Isso daí você capta a energia daquele indivíduo. Há outros que são detentores de uma sensibilidade tal, e nós vimos que o corpo perispiritual é um órgão sensório. Você está conversando com o indivíduo lá, o indivíduo está falando A, mas você sente que ele não é aquela pessoa que ele está falando, ele é outra pessoa, que ele tem outros pensamentos, outras ideias, outras tendências. É como se você lesse o padrão moral daquela pessoa. Como que isso acontece? Você sabe, você enxerga aquilo ali. Isso é clarividência. E por que isso acontece? Porque o seu corpo perispiritual está mais livre. Por uma questão de organização física, que nós não sabemos ainda, pelo menos eu não sei, né? Saber exatamente o mecanismo, é como se o corpo perispiritual não fosse tão aprisionado pelo corpo físico. Houvesse uma refratariedade entre corpo físico e corpo perispiritual. Fala. Alguns animais, principalmente aqueles que são mais próximos de nós, né? Gato, cachorro, cavalo, né? Eles são dotados de uma certa sensibilidade. Eles não são médiuns no sentido de que eles possam receber um espírito, porque não existe no cérebro deles condição para que isso aconteça. Mas que eles sentem as energias de um local, eles sentem. Não é à toa que aquele gato está aqui sempre, né? Ele sente as energias boas do local, né? Vem aqui, olha aqui, tal, sente direitinho, porque se sente bem. Então, os animais, eles têm esse tipo de sensação, esse tipo de percepção. Isso realmente acontece. Fala. Ah. Ah. Olha só. Assim, ó, o amor que a senhora tem pelo gato que a senhora perdeu, está impresso no teu ser. E eles sentem, né, o amor da pessoa. É justamente isso daí. Né? É. A mesma coisa que acontece com criança. As crianças, elas parecem que sentem as pessoas que gostam delas, né? E sentem também aquelas pessoas que não gostam delas. Então, elas têm essa sensibilidade um pouco maior. E por quê?
Porque na criança o processo da reencarnação ainda não se consolidou. Não se consolidou. Então é como se elas estivessem mais ou menos desdobradas. Ou é como se o organismo perispiritual delas irradiasse com maior liberdade. Então ela chega perto do indivíduo, ela sabe, ela sente que aquela pessoa é boa e é confiável. Sabe que aquele outro lá não presta, não chega nem perto, né? Ou não está num momento bom. Ou não está num momento bom. Então tudo isso se explica pela maior irradiação do organismo perispiritual. E mais, toda vez que os nossos sentidos orgânicos, eles ficam mais embotados, eles deixam de funcionar com o vigor com que eles funcionam, mais esse nosso sentido espiritual fica aguçado. Não é à toa que nos fenômenos de sonhos, sonambulismo e êxtase, a pessoa está fora do corpo. Não é à toa. Porque fora do corpo, ela não está mais sobre o jugo pesado dos sentidos físicos. Então ela pode irradiar mais as suas energias perispirituais. E portanto ela vê a distância, e portanto ela sabe o que o outro está pensando, e portanto ela consegue detectar o que está dentro de uma caixa fechada. Clarividência. A diferença do sonho, sonambulismo e êxtase para a dupla vista é que a dupla vista acontece quando a pessoa está acordada, enquanto que os outros três só acontecem quando a pessoa está dormindo. Mas são os mesmos fenômenos aí, só que em graus diferentes, né? Aí você falou da yoga que você fazia nas vésperas do vestibular. O que a yoga faz? Padrão de relaxamento, né? Controle da respiração. Você começa a tomar controle do seu próprio corpo. E isso favorece o quê? A própria libertação das energias perispirituais. Fala. Então, nos casos de sonambulismo perverso, vamos dizer assim, o indivíduo sai do corpo e o obsessor hipnotiza aquela pessoa. Processo de hipnose, né? Então, faz com que aquele indivíduo haja da maneira como ele bem entende, da maneira como ele bem quer. Então, isso daí é indução obsessiva. Ou até mesmo, se o sonâmbulo é uma pessoa dotada de pensamentos suicidas, fora do corpo, ele pode manter os mesmos pensamentos e falar, agora é hora de eu tirar a minha própria vida. Então, nos casos de pessoas que sonâmbulas saltam de uma janela, se atiram na frente de um caminhão, né? Das duas, uma. Ou elas têm realmente essas tendências suicidas de si própria, ou indução por obsessor. Naquele caso que ela vai, tem uma televisão liga, fica lá dentro lá, como se estivesse dentro, o espírito está do lado dela e ela está encenada. No caso, quando ela está nos fenômenos de sonambulismo, o que acontece? Desdobramento, né? Só que o espírito liberto ali, ele começa a usar o próprio corpo como instrumento. Ao invés dele usar o próprio corpo estando dentro do corpo, ele usa o próprio corpo estando fora do corpo, né? Como se fosse um fantoche. E fora do corpo a gente sabe que os sentidos perispirituais estão mais aguçados, né? Então ela pode ter várias capacidades, várias clarividências. Agora, se for um espírito comprometido, pode estar sob o jugo obsessivo. Aí é complicado, aí precisa de tratamento espiritual. Não resta dúvida. Fala, André. No desdobramento, quando a gente geralmente desdobra toda noite. Exato. Muita gente lembra onde foi, ou não. Mas no caso do desdobramento consciente, como que funciona isso? Sendo que o espírito sou eu mesmo, e dormindo, pouco importa se eu vou passar por um ou não, ele vai estar lá, trabalho. Sim. Mas a questão de eu lembrar ou dominar aonde eu quero ir no desdobramento. Exato. Eu vou falar uma teoria que é particular minha, né, que eu consegui encontrar para mim, que eu não sei se é verdade. Eu vou te explicar isso daí com base na minha visão, tá? Por que nós temos desdobramento consciente? Por que a gente está lembrando de tudo aquilo que a gente viu ali no plano espiritual? Possivelmente porque em momentos como esse, nós conseguimos também, o espírito, acessar aquela parte cerebral que é responsável pela consciência. Então, conscientemente, nós estamos sabendo de tudo aquilo que nós, espíritos, estamos fazendo.
Porque, como você mesmo disse, sair do corpo a gente sai toda noite. Fazer um monte de coisa fora do corpo a gente faz toda noite. Por que a gente não se lembra? Porque possivelmente, nesses momentos, nós não acionamos aquele mecanismo, aí seria cerebral mesmo, para manter a consciência. Porque existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pela consciência. Substâncias como o éter, que era muito usado como anestésico, né? Qual que seria o mecanismo de ação do éter? Por que a pessoa que usava éter ficava anestesiada e não sentia a cirurgia? A primeira ação do éter é justamente desligar a parte cerebral responsável pela consciência. Então eu particularmente acredito que nesses fenômenos de desdobramento consciente a pessoa consegue acionar aquela parte cerebral responsável pela consciência. Daí uma hipótese minha, né? Que tem esse tipo de capacidade. A Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, era fantástica. Estava conversando ali com a gente e tal, de repente chegava o espírito Bezerra de Menezes. Ivone, eu estou precisando da tua ajuda para ajudar o espírito tal, que está complicado lá no umbral. Ela, não, pois não. Relaxava, saía do corpo. Consciente. Ia lá, fazia o que Bezerra de Menezes queria que ela fizesse, voltava para o corpo, continuava conversando normal. Qual que é o mecanismo que está envolvido nisso aí? Nós sabemos que as vibrações do nosso cérebro são muito pesadas. E que tudo aquilo que a gente vivencia na realidade espiritual, nosso cérebro não participa. Por isso que a gente não se lembra. Porque tudo passou pelo cérebro perispiritual, não passou pelo físico. Mas por que às vezes a gente se lembra? Porque eu acho que ali existe um link. Em momentos como esse, é uma conexão. Os dois cérebros ali estão ativados, né? Como se a Wi-Fi estivesse ligada, né? Um faz, o outro tem consciência. Creio que seja mais ou menos isso. Daniel, e aí nesse caso, seria o mecanismo da vontade? Estou perguntando isso. O Alexandre, por exemplo, ele não lembra praticamente nada dos sonhos. Ao passo que eu, toda vez que eu sonho, ou seja, quase toda noite, eu lembro de riquezas, de detalhes. Assim, os sonhos são muito lúcidos. Porém, nem sempre isso é legal, porque às vezes, quando o sonho não é tão bom, aquilo dá uma certa agonia. Dá uma agonia. Então, seria o quê? O mecanismo da vontade? Eu acho que a vontade pode exercer aí, a questão de você ter consciência ou não dos sonhos, a vontade pode exercer aí um papel, mas eu creio que está muito mais relacionada a essa situação do indivíduo também acionar o próprio cérebro físico para ter a consciência. Seria algo mais relacionado com o fato de pessoa ser médium ou não? Pode ser, que tenha mais ou menos essa capacidade. Ou seria um fenômeno nitidamente orgânico, algo que certas organizações físicas possuem com mais facilidade do que as outras? Pode ser, né? Eu, por enquanto, não encontrei nenhuma resposta categórica que me satisfaça. Até essa própria hipótese minha aí não me satisfaz, né? Se alguém tiver alguma outra melhor, alguma outra ideia melhor, já leu algo parecido, que explique melhor isso daí, por favor, fale para a gente. Existe. Tá? Existe um livro do Miramês chamado Iniciação Viagem Astral. É um livro excelente. Nesse livro ele tem uma série de pupilos encarnados em que são feitos treinamentos para desdobramento consciente. Tem como fazer isso. Por isso que eu te falo, a vontade exerce aí um papel. Mas por que existem pessoas que têm isso espontaneamente e outras não? Iniciação Viagem Astral. O espírito é Miramês. Tá? Hã? Hipnose? Gnose significa conhecimento, né? Eu não sei em que contexto você está falando. Entendi. Aí o nome desse processo de treinamento para desdobrar a consciente é gnose, é isso? Eu desconheço. Né? Entendi. Eu desconheço. Né?
Então aí vai uma outra dica de livro. É do Hermínio Miranda, chama O Evangelho Gnóstico de Tomé. Que o Evangelho de Tomé, que foi excluído do cânone oficial do Novo Testamento, é fantástico sob o ponto de vista dos gnósticos. Ela fala muita coisa a respeito de reencarnação, vida após a morte e outras coisitas mais. Tem um livro, O Evangelho Gnóstico de Tomé, que é fantástico. Mas vamos lá, estamos falando de clarividência, né? Pessoa que sabe que outra pessoa sente, que às vezes aborda o passado, o futuro e tal. E aquele pessoal que lê mão? Não é limão não, gente, que lê mão, aquela pessoa que lê a mão, né? E aquela tiazinha lá que lê borra de café, né? Ou aquela cigana que lê nas cartas. Todo mundo aqui já ouviu falar disso daí, ou já viu, né? Ou já foi consultar uma pessoa dessa. Tem a ver? É verdade? Tem a ver. Ah, quer dizer que aquelas ciganas que ficam ali na esquina ali lendo mão e tal. Não sei. Não sei. Tem muito charlatanismo nisso? Tem. Tem pessoas que simulam ter uma faculdade com o objetivo de ganhar dinheiro? Tem aquelas pessoas que têm todo um staff ao redor para sondar a vida de um e de outro, para depois falar tudo aquilo que a pessoa quer ouvir? Tem. Mas existem aqueles que têm o dom da clarividência, que tem essa capacidade aí, tá? E que veem em objetos. Nossa, Daniel, vê mesmo nos objetos? O objeto realmente é necessário para isso? Sim e não. Eu recomendo a vocês uma leitura da Revista Espírita, de outubro de 1864 e de outubro de 1865, que Allan Kardec relata o caso de um clarividente que ele conheceu na Suíça, que lia e que fazia os diagnósticos e que desvendava, por exemplo, onde que estava, pode furar ali, que ali tem um poço d'água. Ele fazia essas leituras num copo vazio de água, um copo de vidro vazio. Ele olhava no fundo do copo, faziam-se as perguntas para ele e ele entrava num transe, né? E ali respondia e falavam coisas que de repente ele voltava para o estado normal e não sabia direito o que havia falado. Kardec descreve com minúcias o processo que esse indivíduo utilizava para poder fazer a leitura no fundo do copo. Fala, inclusive, que ele não usava fórmulas cabalísticas, né, sinais, roupas diferentes, nada disso. Fisicamente falando, ele ficava até muito normal. Semicerrava os olhos, voltava os olhos para o cérebro. Sabe quando você volta os olhos para o cérebro? Você fica só com o branco do olho? Ele fazia isso. E aí ele fazia as leituras. Inclusive, descrevia pessoas que ele não conhecia, à distância, em outras cidades. Descobria, como eu disse para vocês, locais onde tinha água. E era uma pessoa dona de um caráter ilibado. Se ele pressentisse que o indivíduo estava ali por curiosidade, para conseguir achar tesouros escondidos, ou para fazer o mal, ele simplesmente não fazia nada daquilo. Mas quando ele percebia que os indivíduos tinham algum tipo de interesse moral, se realmente valia a pena ele ser consultado, a clarividência acontecia ali tranquilamente. E era interessante, porque Kardec falava o seguinte, de início, em 1864, que os objetos serviam somente como meio de concentração. Então, o copo de água vazio, ou a mão, ou as cartas, ou o espelho, o vidro, o metal, a bacia d'água, eram só meios de concentração. Que o clarividente, não somente ele, mas os outros clarividentes que utilizam desse processo, poderiam prescindir desse processo, se houvesse treinamento. Isso pode acontecer? Pode. Muitas pessoas clarividentes que leem as cartas, na verdade, elas não necessitam da carta. Aquilo ali para ela é só um meio de concentração. É só um meio para ela fixar a concentração dela ali. Para não ficar com o pensamento vagando. Tá? O indivíduo que lê a mão, pode ser que ele prescinda disso. Que não precise. Né? Mas de tanto fazer, ele se crê com necessidade.
Assim como aquela pessoa que, como eu, escreve um monte de coisa aqui, mas na hora de fazer o estudo da palestra não lê nada. Por quê? A gente usa isso aqui como muleta psicológica. Muleta. Né? Às vezes eu dou uma olhadinha ali e tal, mas boa parte daquilo que eu li eu não falo para vocês. Então, acontece mais ou menos a mesma coisa na clarividência. Muitos precisam de ter um objeto, porque eles acham que se não tiver objeto o negócio não acontece. Mas se eles forem treinados, eles podem fazer as tais clarividências sem o objeto. Agora, há exceções. Há pessoas que precisam do objeto. Precisam, gente. O próprio vidente que Kardec relata aqui, ele só podia utilizar um determinado copo de vidro. Um outro copo de vidro não funcionava. Aí Kardec achou aquilo lá, é hábito dele. Ele precisa daquilo, ele acha que precisa daquilo. Mas os espíritos que assessoravam Kardec falavam, não, de modo algum. Aquele copo de vidro, naquela espessura, fornece um brilho próprio que está de acordo com a curvatura dos olhos do vidente. E isso faz com que aquele brilho haja em certas áreas do cérebro, provocando um fenômeno análogo à hipnose. Ou seja, isso está na Revista Espírita de outubro de 1865. Há pessoas que precisam. Há indivíduos que são clarividentes espontaneamente. Não precisa de objeto nenhum. Né? Mas outros, a clarividência precisa ser acordada, desperta. Então são esses objetos que eles usam que despertam a clarividência. Interessante o negócio, né? Chique demais. Como que Nostradamus fazia as previsões do futuro? Como é que ele fazia, gente? Quem sabe? Exato, uma bacia com água. Ele pegava uma bacia, colocava a água, né, e olhava ali. Provavelmente o que acontecia? Pela incidência dos raios luminosos de uma vela, de um candelabro, formava-se um brilho naquela água, entrava ali pelo seu conduto, né, ocular, agia em certas áreas do cérebro, possibilitando o quê? Desdobramento. Ou talvez ele não precisasse daquilo, aquilo era só uma muleta psicológica. Ele podia muito bem fazer as previsões do futuro dele sem necessidade daquilo. Aí não lavava a mão naquilo. Na verdade, é animismo, é fenômeno anímico. Mas aí que está, Rosa. Nos fenômenos anímicos pode haver a interferência de um desencarnado, de um espírito desencarnado. Aí o fenômeno é misto, é um conjugado, anímico, mediúnico. Com relação à psicometria, a energia de determinada coisa está no objeto, então, O psicômetra precisa tocar ou está em contato. o clarividente vai além, né? Porque ele não precisa ter o contato com o objeto. De repente ele pode ter as mesmas sensações sem contato com o objeto. Sem o contato com o objeto. Porque o que caracteriza a psicometria é justamente isso daí. A pessoa entra em relação com um objeto que está saturado das energias, né, do seu possuidor, do possuidor daquele objeto, ou de todas as situações onde aquele objeto esteve. Né? Por exemplo, esse livro aqui é um livro do século XIX. Rodou meio mundo. Passou na França, passou na Europa, na Espanha, Portugal, depois foi para os Estados Unidos. Aqui no Brasil caiu nas mãos do Daniel, do livro do século XIX. Se eu for um psicômetra, eu consigo, só de pegar esse livro aqui, ler naquelas camadas energéticas todos os ambientes onde esse objeto esteve. Só que isso é psicometria. Você pode falar, é um tipo de clarividência? Eu acho que é. Né? Porque você está tratando ali com um objeto. Mas na classificação, não seria clarividência, seria psicometria. Nós vamos falar de psicometria ainda. Eurípides tinha várias. Eurípides, além de médium, ele tinha vários fenômenos anímicos. Nós vamos falar da bicorporeidade semana que vem. Tem um caso do Eurípides interessantíssimo, né, em que, eu já contei até para vocês, numa roça lá, a mulher entrou em trabalho de parto. E falou para o marido, corre homem, pega o cavalo lá, chama o doutor Eurípides para cá, para ele me ajudar, né, no trabalho de parto. O homem levantou da cama, foi lá meio dormindo, subiu em cima do cavalo e
né? E as coisas eram complicadas naqueles tempos. Ele levou ali um bom tempo, teve que percorrer alguns quilômetros a cavalo até chegar na casa do Eurípides. Chegando lá, já encontrou ele na porta. Pode voltar, tá tudo certo. Né? A tua mulher já teve o neném, ajudei. Mas como ajudou? Né? E olha só, tá doido, né? Voltou, a mulher falou assim, você não acredita, bem. Com criancinha no colo. Você saiu daqui, o Eurípides chegou. E me ajudou aqui no trabalho de parto. Bicorporeidade. Na bicorporeidade, a pessoa sai do corpo, vai à distância e materializa seu corpo perispiritual. Tá? Então, nós temos o caso do Eurípides, né? Temos o caso do Santo Antônio, que foi tirar o pai da forca, nós vamos contar semana que vem. Temos o caso da Emílie Saget, que era uma professorinha, né, de escola primária, e que desdobrava e aparecia em vários locais ali, materializada, sem saber. Eu chamava o fenômeno da bicorporeidade. Mas sobre clarividência, sobre dupla vista, alguém quer alguma pergunta? Fazer alguma pergunta a respeito disso aqui? Sim. A regressão Ah, cabe dentro desse assunto? a regressão, se cabe dentro desse assunto. Ó, o que pode acontecer é o seguinte: há casos de indivíduo fora do corpo que, sob a ação de algum benfeitor, ou até mesmo de um malfeitor, pode regredir a sua memória num certo ponto no passado e passar a vivenciar aquilo que aconteceu há séculos atrás. Isso pode acontecer. Mas não é propriedade, então, da pessoa que regrediu. Não seria do espírito, da influência do espírito. Então, há situações em que a pessoa fora do corpo, ela pode ter por si só acesso a lembranças de vidas passadas. Mas ela se lembra do que aconteceu, como a gente se lembra do que aconteceu ontem. Agora, na regressão o negócio é diferente. Sabe por quê? Na regressão, a pessoa está lá. Ela sente tudo aquilo que aconteceu no passado. Ela não está assistindo um filme. Ela está se lembrando de uma cena. Ela está lá naquela cena. Então, por exemplo, se eu tiver uma regressão espontânea em que eu vou lá no século XIV, onde eu estava sendo queimado vivo numa fogueira, eu sinto isso, que eu estou amarrado, né, de branquinho, né, o sujeito lá tacando fogo naquilo lá, e eu sentindo. A pessoa está lá. Né? Então, uma coisa é você ter a sensação, outra é você ter a memória. Só um segundo, fala. No caso da premonição, existem várias explicações para a premonição. Várias. Tá? Nós vamos ter uma sexta-feira especificamente para isso. Uma delas é a pessoa, quando sai do corpo, por um mecanismo que não se sabe qual, tem acesso ao futuro. Relativo. Claro. Para Deus é tudo um imenso presente. Você vive, você sente aquilo, porque é como se você estivesse lá. Né? Para Deus, passado, presente e futuro é como se fosse uma única coisa só. A gente que está no esquema certinho de passado, presente e futuro. Mas fora do corpo a gente escapa um pouco disso, viu? Por isso que tem certas pessoas que têm o dom da premonição. Aquelas ledoras de sorte, algumas delas que têm realmente a clarividência, elas podem ter lampejos de fatos que podem acontecer no futuro. Mas nós não podemos descartar a hipótese de algum desencarnado ali soprar no ouvido o que vai acontecer. Um exemplo, a pessoa volta de um sonho e fala o seguinte: semana que vem, quinta-feira, eu vou desencarnar. E realmente, semana seguinte, quinta-feira, desencarnou. Né? Como pode ser a explicação disso? O mentor espiritual dessa pessoa chegou nela e falou o seguinte: meu querido, arruma tuas trouxas aí, quinta-feira da semana que vem você está de volta. Premonição. Mas isso daí, com interferência espiritual. Há casos em que a pessoa faz isso por si só. Né? Ainda vamos falar uma sexta-feira só sobre premonição. Tem um livro do Ernesto Bozano que chama Fenômenos Premonitórios. Só fala de fenômenos premonitórios. É ótimo, excelente. A roupa do século XIV não tinha roupa branca. Era aquele algodão puro. Branco, assim, é o mais próximo em termos de linguagem que a gente encontra, né? E as pessoas eram queimadas com aquilo lá, né? Complicado. Ok, pessoal? Semana que vem a gente continua mal. Bicorporeidade.